Você já parou para prestar atenção que hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje, as pessoas romantizam o viver só? Uma vida de solidão? Na verdade, elas chamam de vida de solitude, mas na verdade elas confundem com uma vida de solidão. Elas mentem para si que estão vivendo uma vida de solitude. E isso não acontece só com esse assunto. Hoje em dia a gente vive uma inversão de valores. Ou seja, tudo aquilo que era ser costumado a ser valorizado, hoje em dia já não é mais. As pessoas não valorizam mais a cultura, a essência que sempre tivemos. Eu vou te dar um exemplo. Hoje em dia não se valoriza a honra. Hoje em dia não se valoriza o caráter. Hoje em dia se valoriza o contrário disso. As pessoas, quanto mais malandras elas são, mais valor, de certo modo, elas têm. E talvez você esteja se questionando ou tendo objeções e dizendo, não, esse cara é louco, ele não está falando coisa com coisa. Mas presta atenção no mundo em que você vive, presta atenção nas pessoas à sua volta e veja o que elas valorizam, o que é importante para elas hoje, e você vai ver que isso tudo é o contrário. As pessoas, elas valorizam, por exemplo, uma vida só, mas não valorizam uma vida a dois. Uma pessoa que trai um homem, vamos dar um exemplo aqui bem simples e prático, sem enrolação. Um homem que trai, um homem que não respeita a sua parceira, no meio social dele, nos amigos, esse homem é visto como um garanhão, como um cara foda. Ou seja, a honra e o respeito pela mulher, o patriarca mesmo, ele já não é mais valorizado. E sim a malandragem, a libertinagem desse outro cara é valorizada. E isso acontece no mundo de hoje com absolutamente tudo, com política, com religião, com essência, com cultura. Tudo que era ser valorizado já não é mais. Mas vejamos aqui, sabemos que isso vai acontecendo e tende a piorar cada vez que o tempo se passa, cada vez que o tempo vai passando, isso tende a piorar. Ou seja, vai vindo moda, vai vindo tendência, vai vindo rebeliões, revolta, rebeldia, e as coisas vão acontecendo. Por exemplo, músicas que antes eram sinônimo de tradição, hoje já é coisa do passado, e o que se valoriza é uma apologia à libertinagem, uma apologia à traição, uma apologia à sofrência, uma apologia a drogas, né? Então a gente vive sim uma inversão de valores. Mas o que poderíamos fazer para que tudo voltasse a ser como era antes, e nós voltássemos a gostar das coisas que gostássemos antes, a que as pessoas à nossa volta voltassem a gostar, a ter aquela cultura de valorizar o que se tem valor de verdade? Eu te digo que não há muito o que podemos fazer. A gente pode apenas focar no que a gente tem controle e mudar a nossa realidade. Agora, a realidade dos outros não tem muito o que a gente pode fazer. Como eu disse, as coisas tendem a piorar. E a única coisa que você deve se preocupar é com tudo aquilo que você influencia, com tudo aquilo que você tem controle, com tudo aquilo que você pode mover. As coisas que você não pode controlar, política, religião, opiniões alheias sobre o mundo, sobre as coisas, isso você não deve se importar, porque você não tem controle, não está sobre o teu controle. Então é importante que tenhamos discernimento, tenhamos sabedoria para entender esse tipo de coisa. Jamais podemos nos dar um trabalho, uma responsabilidade de querer mudar os outros, mudar o mundo. O que a gente pode fazer é mudar o nosso mundo pessoal, nosso mundo interno, o nosso mundo, nosso lar, a nossa casa. Essas são as coisas que podemos mudar, que podemos controlar e podemos defender com unha e dente. Agora, o restante, né, fora da nossa bolha que eu digo é do nosso mundo pessoal, a gente não tem controle. Então a gente apenas fica na esperança, né,
de que que as coisas melhorem, evoluam para melhor, mas nunca se torturar, nunca. E eu falo isso porque eu já sofri muito com isso. Eu sou uma pessoa que antigamente eu sofria muito e me torturava por política, por religião, por como o mundo, pelo caminho que o mundo ia tomando. E eu tive uma fase na minha vida de muita rebeldia, onde eu me revoltava com o mundo e as pessoas. Só que isso acaba nos fazendo mal, porque quando você amadurece, você entende que você não controla isso e jamais controlará. Nem mesmo o presidente de um país, ele tem controle total sobre as coisas. Vejamos o que acontece, por exemplo, o que acontece na Venezuela. Metade está dividida e a outra metade, uma metade apoia o governo que se elegeu, entre aspas, outra metade não. No Brasil, não íamos longe, o mundo, embora já tenha passado, o mundo se divide ainda entre Lula em um lado, Bolsonaro em outro. Então, nem mesmo o presidente de um país, nem mesmo um rei, nem mesmo um império com um imperador, ele tem controle total sobre tudo. Não agrada a todos, ele não controla, não influencia tudo, né? Então é isso que a gente deve ter em mente, que a gente só deve se importar, direcionar a nossa atenção, a nossa energia, o nosso foco 100% de nós para o que conseguimos controlar, o que está ao nosso alcance. Agora essas coisas não.